Olá, tudo bem com você? Certamente você já se deparou com alguém que falou sobre um assunto que não tinha conhecimento de causa. A lição dessa semana define esse tipo de pessoa como o nécio que se passa por sábio, como o astuto que se passa por sábio. Nesse mundo em que vivemos, há muitas pessoas que ponderam sobre alguns assuntos dos quais eles não têm conhecimento de causa. E na vida espiritual não é diferente. Na vida religiosa não é diferente. E mais precisamente dito, no cristianismo não é diferente. A lição de hoje, ela fala sobre esse tipo de procedimento enganoso, esse procedimento malicioso. E nós vemos isso à luz da palavra de Deus em Provérbios capítulo 26, no versículo 11 e no versículo 12. Acompanhe comigo. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato, que reitera a sua estultícia. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Temos visto muitas pessoas, temos acompanhado a vida de muitas pessoas que procuram ser instrutores religiosos da palavra de Deus, quando não buscam conhecer diligentemente a Deus e a sua palavra. Esses dois versos de hoje, do qual reflete a preocupação do autor na lição de hoje, ele traz para nós uma verdade comum. E eu gostaria que você analisasse comigo esses dois versos. Como o cão, como o cachorro, que volta a se alimentar do próprio vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. O que esse verso quer dizer? Assim como um cachorro que se alimenta do próprio vômito, dentro do contexto da lição, é o homem que tenta explicar a Deus, que tenta explicar os desígnios de Deus, que tenta explicar a palavra de Deus, sem antes ter um conhecimento pleno, revelado da vontade de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Há muitas pessoas que estão por trás de uma máscara nesse mundo. Há muitas pessoas se passando por religiosos. Há muitas pessoas buscando interpretar a palavra de Deus e dar conselho a outras pessoas, mas que não estudaram diligentemente a palavra de Deus, não andam na lei de Deus, são considerados pela palavra de Deus como mentirosos, como façantes, como enganadores. Ser aceito diante de Deus, ensinar a palavra de Deus, requer de nós, primeiramente, uma entrega total a Deus. E essa entrega total é eu deixar de fazer a minha vontade e passar a fazer a vontade de Deus. Caso contrário, eu estarei mentindo. A própria Bíblia diz: aquele que diz que me conhece, que diz que me ama, mas não guarda a minha lei, não anda na minha palavra, ele é mentiroso. Nisso nós conseguimos entender melhor quando nós analisamos o que está escrito em parábolas de Jesus. E diz assim: incomensurável é a verdade em Cristo e mediante Cristo. O estudante da Escritura, por assim dizer, contempla uma fonte que se aprofunda e amplia à medida
que mira sua profundeza. Nessa vida não entenderemos o mistério do amor de Deus ao entregar seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A obra de nosso Redentor na terra é e sempre será um assunto que exigirá o máximo de nossa mais atenta imaginação. O homem pode empenhar toda a sua faculdade mental no esforço de penetrar esse mistério, mas sua capacidade de compreensão desfalecerá e se cansará. O pesquisador mais esforçado se verá diante de um mar ilimitado e sem praias. A verdade, como é em Jesus, pode ser experimentada, mas nunca explicada. Sua altura, largura e profundidade ultrapassam o nosso entendimento. Podemos exercitar ao máximo a imaginação e veremos então só tenuamente o esboço de um amor inexplicável, tão alto quanto o céu, mas que baixou à terra para gravar em toda a humanidade a imagem de Deus. Parábolas de Jesus, páginas 128, 129. Não se deixe enganar pelo insensato. Não se deixe enganar pelo astuto. Não se deixe enganar por aqueles que dizem ser representantes de Deus, quando na verdade não buscam com humildade e dependência de Deus conhecer o mínimo para dizer: eu o amo e tenho autoridade para falar em seu nome. Seja sensato, seja sábio. Você quer ensinar sobre Deus? Então busque o conhecimento de Deus, aquilo que está revelado através da sua palavra. Ande na vontade de Deus, faça a vontade de Deus, guarde a sua lei, e você não será um insensato que se passa por sábio, mas um sábio que, dependente de Deus, recebe o dom da sabedoria para levar pessoas que estão na escuridão para a maravilhosa luz. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que possamos ser sábios, dependentes de Deus, para fazer somente a sua vontade. Que Deus te abençoe.